Eu nunca fui alguém que acreditasse no sobrenatural. Para mim, fantasmas, espíritos e maldições eram apenas histórias para assustar crianças. Mas tudo mudou quando decidi passar um fim de semana na mansão Olovielde, um bed and breakfast histórico conhecido por suas lendas sinistras. Eu queria apenas um lugar tranquilo para descansar, mas o que encontrei foi um mistério que mexeu com minha sanidade. Quando cheguei à mansão Olovielde, fui recebido por Emily, a proprietária. Ela era uma mulher simpática, com um sorriso acolhedor, mas seus olhos pareciam carregar um peso invisível. E aproveite sua estadia, e se precisar de algo, estarei por perto, disse ela, enquanto me conduzia ao meu quarto. O lugar era impressionante, com mobília antiga e detalhes arquitetônicos que pareciam saídos de outra era. Mas havia algo no ar, uma sensação de que não estava sozinho, mesmo quando não havia ninguém por perto. Na primeira noite, fui acordado por um som estranho, um sussurro baixo e contínuo que parecia vir do corredor. Abri a porta do quarto e olhei ao redor, mas não havia nada. Convencido de que era minha imaginação, voltei a me deitar, mas o som persistia, agora mais alto e claro. E vá embora, e dizia a voz, quase um lamento. Passei o resto da noite em claro, com os olhos fixos na porta. No dia seguinte, explorei a mansão com mais atenção. Havia quadros antigos nas paredes, retratando os antigos proprietários da mansão, cada um com um olhar severo e penetrante. No salão principal, encontrei um livro de registros que datava de mais de um século atrás. Curioso, comecei a folheá-lo e descobri que a mansão já havia sido palco de eventos trágicos, incluindo a misteriosa morte de uma jovem chamada Lilian. À noite, decidi investigar mais. Armado com uma lanterna, caminhei pelos corredores silenciosos da mansão. Quando passei pelo quarto onde Lilian supostamente morreu, a temperatura caiu drasticamente. Senti um arrepio na espinha e ouvi passos suaves atrás de mim. Girei rapidamente, mas novamente, não havia nada. Estava começando a questionar minha sanidade. Emily percebeu meu desconforto e, na manhã seguinte, me contou mais sobre a história de Lilian. E ela era uma jovem linda e cheia de vida, mas seu fim foi trágico. Dizem que seu espírito nunca deixou a mansão. Havia algo em sua voz que sugeria que ela sabia mais do que estava revelando. Decidi pressioná-la, mas ela evitou meus questionamentos, sugerindo que eu aproveitasse a vista do jardim para relaxar. Na terceira noite, a situação ficou insuportável. Os sussurros tornaram-se gritos, e objetos começaram a se mover sozinhos. A mansão inteira parecia viva, respirando e observando cada movimento meu. No meio da madrugada, fui atraído para o porão, onde descobri um velho baú. Dentro dele, encontrei um diário de Lilian. Suas últimas entradas falavam de um amor proibido e de um segredo que, se revelado, traria desgraça a todos na mansão. Foi então que a verdade me atingiu. Lilian havia sido traída e morta por aqueles em quem mais confiava. Seu espírito estava preso, clamando por justiça. Naquele momento, senti uma presença ao meu lado. Uma figura etérea, pálida e triste, me olhava com olhos cheios de dor. E ajude-me, e ela sussurrou. Nos dias seguintes, tentei libertar Lilian, investigando a fundo sua história e confrontando Emily, que revelou ser descendente daqueles que traíram Lilian. E não podemos mudar o passado, e disse ela, mas talvez possamos dar paz ao seu espírito. Juntas, realizamos um ritual de perdão e redenção. Na última noite, a mansão ficou em silêncio. Pela primeira vez, dormi sem ser perturbado. Ao amanhecer, senti uma paz indescritível no ar. Antes de partir, olhei uma última vez para a mansão e senti que Lilian finalmente havia encontrado descanso. Era um domingo à noite, e como de costume, eu voltava da casa da minha namorada após o culto. Era uma rotina tranquila, mas naquele domingo, algo me deixou inquieto. Mal sabia eu que aquela noite me reservaria um encontro sobrenatural que marcaria minha vida para sempre. Eu tinha saído do culto e passado na casa da minha namorada, como sempre fazia.
Por volta das 21h30, caminhei até o ponto de ônibus com ela e minha sogra. Enquanto esperávamos o ônibus, um pressentimento ruim começou a crescer dentro de mim. Comentei com minha namorada, pois tenho essa intuição de vez em quando, e na maioria das vezes, ela se prova verdadeira. Quando o ônibus chegou, algo estava definitivamente errado. As luzes estavam apagadas, exceto por uma faixa de luz fraca na frente, perto do motorista. Resolvi sentar logo atrás dele, buscando uma sensação de segurança. O silêncio dentro do ônibus era perturbador, e com meu celular descarregado, fiquei olhando pela janela, observando o caminho. Notei que as luzes dos postes estavam mais fracas do que o normal, criando uma atmosfera ainda mais estranha. Após alguns minutos, o ônibus parou em uma parada escura e deserta. Uma senhora muito idosa, aparentando ter cerca de 90 anos, entrou pela porta de trás. Estranhei ver uma pessoa de sua idade ali, sozinha, naquele local isolado. Ela se sentou um banco atrás de mim, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que o verdadeiro terror começou. A senhora começou a falar, aparentemente com alguém, mas entrou sozinha. Olhei pelo retrovisor e vi que o motorista também estava assustado, observando-a pelo espelho. A senhora disse algo como: "Você também está indo para lá. Sabe que não tem volta, né?" Minha respiração ficou pesada, e um pânico crescente tomou conta de mim. Eu queria ir até o terminal, mas não conseguia suportar a tensão. Apertei o botão para descer antes, e quando me levantei, olhei para a senhora. Ela estava com a cabeça baixa. Murmurei uma prece silenciosa enquanto me dirigia à porta. Quando olhei pela janela, percebi que estávamos parados em frente a um cemitério, um local que eu conhecia bem, pois ficava perto da minha casa. Desci do ônibus com o coração acelerado e os pensamentos confusos. Sempre pensei que talvez aquela senhora estivesse falando com algum espírito. Mas agora, ao refletir sobre as histórias de Inset Além, creio que eu e o motorista tenhamos cruzado a fronteira para aquele lugar misterioso. Era 2021, eu morava com minha mãe. Naquela tarde, enquanto ela saía com meu padrasto para fazer uma entrega, eu fiquei em casa. Parecia um dia comum até que algo assustador aconteceu. Prepare-se para ouvir minha história de arrepiar, onde um simples momento de tranquilidade se transformou em puro terror. Minha mãe trabalhava em casa, fazendo bordados na máquina. Naquele dia, ela saiu com meu padrasto para fazer uma entrega, e eu fiquei sozinho, comendo biscoitos e assistindo TikTok. Estava tudo tranquilo até que ouvi um barulho no portão. Pensei que fosse minha mãe e meu padrasto voltando, mas então lembrei que eles tinham ido de carro e não ouvi nenhum som de motor. 2 segundos depois, vi uma figura alta, de uns 2 metros, parada perto do portão. Eu estava na sala, onde havia uma porta com janela e grades, e aquela figura parecia estar me observando. Senti um arrepio percorrer meu corpo, e a sensação de que algo estava muito errado se intensificou. De repente, ouvi um estrondo vindo da porta dos fundos, como se alguém a tivesse chutado com força. O medo tomou conta de mim, e sem pensar 2 vezes, saí correndo pela porta da frente, deixando tudo para trás. Na rua, os vizinhos me viram saindo desesperado e perguntaram se eu queria brincar com eles. Gritando, disse para ficarem longe da minha casa, sem explicar o motivo. Depois de alguns minutos tentando me acalmar, criei coragem e voltei correndo para dentro da casa. Peguei meu celular e liguei para minha mãe, contando que havia alguém na casa. Quando ela chegou, entramos juntos, cautelosamente, verificando cada cômodo. Não encontramos ninguém, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. Minha mãe sabia que eu não estava brincando. Eu estava chorando, tremendo e tendo uma crise de ansiedade. Nunca havia sentido tanto medo em minha vida. A casa, que sempre foi um lugar seguro para mim, agora parecia estar cheia de sombras e ameaças invisíveis. Nos dias seguintes, tentei entender o que poderia ter acontecido. Seria apenas minha imaginação? Ou talvez eu tenha realmente presenciado algo sobrenatural?
As dúvidas permaneceram, mas o medo daquela figura alta e o barulho ensurdecedor da porta se abrindo nunca mais saíram da minha mente. Essa experiência me deixou traumatizado e com medo de ficar sozinho em casa. Se alguém já passou por algo parecido ou sabe o que poderia ter sido aquela figura, por favor, compartilhe sua história. Talvez juntos possamos encontrar uma explicação para o inexplicável. No silêncio escuro de uma noite comum, onde todos os sons se dissolvem na penumbra, começam os mistérios que desafiam a explicação racional. É nessas casas, tão familiares durante o dia, que os acontecimentos mais inquietantes se desenrolam. Em uma pacata cidade suburbana, onde as ruas se alinham com casas idênticas de jardins bem cuidados, há uma residência que esconde segredos além da compreensão humana. Os moradores, uma família como tantas outras, começaram a notar pequenos eventos inexplicáveis, passos sutis ecoando em corredores vazios, portas que se abrem sem serem tocadas e uma presença indescritível que se sente apenas quando se está sozinho. Uma das filhas, Emily, relata ter visto sombras se movendo à noite, sem qualquer fonte de luz para projetá-las. Às vezes, uma figura escura se destaca contra a parede, seus contornos indefinidos e sua presença gélida causando arrepios mesmo nos mais céticos. Cada membro da família tem sua própria história para contar, mas todas convergem para uma verdade assustadora. Algo está habitando sua casa, algo que não pode ser visto, apenas sentido. Desesperados por respostas, os moradores consultam especialistas, mas nenhuma explicação científica parece suficiente. Equipamentos de detecção de paranormalidade revelam flutuações inexplicáveis de energia, enquanto psicólogos sugerem que pode ser fruto de estresse ou histeria coletiva. No entanto, a sensação persiste, intensificando-se à medida que a noite avança e a escuridão se aprofunda. Em uma noite particularmente sombria, quando uma tempestade ruge lá fora, os eventos atingem seu ápice. Emily acorda com a sensação de que alguém a observa, apenas para descobrir uma figura pálida e indistinta parada ao pé da sua cama. Seus olhos brilham com uma luz fraca e seus lábios se movem em um murmúrio inaudível. O terror toma conta enquanto ela percebe que não está sonhando e que aquela presença não é humana. Com o amanhecer, a figura desaparece como se nunca estivesse lá. A família decide que não pode continuar vivendo naquela casa, mesmo que signifique abandonar sua morada de anos. Mudam-se para longe, buscando paz e respostas que talvez nunca cheguem. A casa é vendida para um novo dono, que, sem saber dos acontecimentos anteriores, é logo confrontado com ruídos inexplicáveis e a sensação de ser observado. No final das contas, ensombras à meia-noite, mistérios paranormais em ambientes familiares, e não é apenas uma história de terror, mas uma reflexão sobre o que pode estar oculto por trás da fachada do familiar e do cotidiano. Em nossas próprias casas, onde nos sentimos mais seguros, podem residir segredos que desafiam nossa compreensão e nosso senso de realidade. Este relato nos leva a questionar o que realmente conhecemos sobre o mundo ao nosso redor, deixando-nos com a certeza de que, mesmo nas noites mais silenciosas, há mistérios que jamais serão completamente desvendados. No início, atribuí os ruídos estranhos ao vento que soprava pelas janelas antigas ou aos rangidos naturais de uma construção envelhecida. Mas com o tempo, esses sons se tornaram mais definidos, mais pessoais. Lembro-me vividamente da primeira vez que percebi algo verdadeiramente perturbador. Era uma noite calma de domingo, a lua cheia lançava sombras peculiares através dos cantos da sala de estar. Eu estava sozinho, lendo um livro, quando ouvi um murmúrio baixo vindo do corredor. No início, pensei que fosse minha mente brincando comigo, mas os sussurros persistiram, indistintos, quase sibilantes. Eu me levantei lentamente, meus pés descalços tocando o assoalho de madeira gasta. O murmúrio parecia se mover, dançando nas bordas da minha percepção, mas sempre além do alcance da compreensão. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. A sensação de uma presença invisível se intensificou, envolvendo a sala em uma atmosfera carregada de tensão. Nas noites seguintes, mais incidentes inexplicáveis se seguiram. Portas que se fechavam sozinhas, luzes que piscavam sem motivo aparente e sombras que se moviam quando eu não estava olhando diretamente para elas.
Uma sensação de que algo estava observando cada movimento meu começou a se enraizar em minha mente, como se a casa tivesse olhos invisíveis que me vigiavam constantemente. Fui consumido pela necessidade de entender o que estava acontecendo. Pesquisei sobre a história da casa, conversei com vizinhos e antigos moradores, mas as respostas eram evasivas ou simplesmente não existiam. Alguns mencionaram histórias vagas sobre coisas estranhas em que aconteciam de tempos em tempos, mas ninguém ofereceu uma explicação concreta. Em uma noite particularmente sombria, durante uma tempestade intensa que lançava sombras movimentadas pelas paredes, eu experimentei o evento que selaria minha decisão de partir. Sentado em meu quarto, tentando ignorar as batidas fortes da chuva no telhado, senti uma presença ao meu lado. Uma brisa fria cortou o ar morno da sala, e quando virei a cabeça lentamente, vi uma figura pálida e indistinta parada ao pé da escada. Seus contornos eram vagos, como se estivessem constantemente mudando, e seus olhos emitiam um brilho fraco e ameaçador na escuridão. Um frio inexplicável percorreu minha espinha enquanto me perguntava se estava sonhando. A figura não se moveu, apenas me observou com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Tentei chamar, perguntar quem era ou o que queria, mas minhas palavras se perderam no silêncio da noite. Foi nesse momento que percebi que não estava lidando com algo do mundo físico. Era como se eu estivesse frente a frente com uma entidade que existia além do meu entendimento, algo que não pertencia a este plano de existência. Decidi então procurar ajuda profissional. Consultei especialistas em paranormalidade, psicólogos e até mesmo sacerdotes em busca de respostas. Equipamentos foram trazidos para casa, medições foram feitas, mas nenhuma resposta definitiva surgiu. A casa parecia guardar seus segredos com firmeza, revelando apenas o suficiente para manter minha mente em constante estado de alerta. Finalmente, tomei a difícil decisão de partir. Empacotei minhas coisas, deixando para trás as memórias de uma vida que não se concretizou naquele lugar. Quando fechei a porta pela última vez, senti como se estivesse deixando para trás mais do que simplesmente uma casa. Estava deixando para trás uma parte de mim que nunca mais seria a mesma. Mesmo agora, longe daquela casa, não consigo escapar completamente do que vivi lá. A experiência me mudou, deixando uma cicatriz invisível em minha alma que sempre me lembrará dos mistérios insondáveis que habitam nosso mundo.